Vamos nessa então. Galera, vamos embora começar. Que ainda daqui a pouco eu tenho uma aula a ministrar. Simbora. Pessoal, primeira grande dica para você. Primeira grande dica, né? Agradecer aí a galera que está comparecendo. É nóis. Primeira grande dica para você é sobre fundamentos de banco de dados. Então eu vou pôr lá no material de banco de dados, tá lá, já tá na tela. Ó, eu usei esse material no curso aqui no Silvio Sandi, tá? Usei aqui para vocês. Esse material todo que eu usei, vou pegar só os pontos mais importantes dele aí, beleza? Você vai chapando na tela. Mas a primeira coisa a respeito de banco de dados é que você precisa lembrar é isso aqui, ó. Esse cara, a Fundação Carlos Chagas gosta, tem paixão platônica por essas definições, tá? A definição do dica, tá? O pessoal chama de dica aí. Dica. Tá? Se você não conseguiu perceber aí, né? É só você ler de outra forma. Dica. Ih, meu Deus do céu. Dica. Ou é o contrário, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, beleza? Deixa eu tirar o meu WhatsApp aqui do computador, né, cara? Fica toda hora fazendo esse barulhinho de WhatsApp. Meu Deus do céu. É nóis. Pronto. Vamos lá. Fechou. Rapaz do céu. Acho que parou agora. Gente, não me manda o WhatsApp, mano. Eu tô ao vivo, como é que você quer que eu responda seu WhatsApp, doido? Só os 6, meu. Olha lá. Galera, esses conceitos aí é sem chance. Ó, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? Você sabe o que significa cada um deles? Porque se você pegar, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas perguntou lá no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi assim, uma semana antes de Goiás. Ele falava tudo em torno da consistência, tá certo? Ou seja, vamos sair de um estado consistente para outro estado consistente. E aí ele pedia as características de atomicidade e de isolamento. Pô, legal. Então, vamos embora passar cada um desses conceitos aí para a gente poder brincar um pouco em cima dessas características, tá? Vamos lá. Lembrando que todos os conceitos, eles vão falar de transação. Por quê? Ora, assim como eu escrevi no curso e vou colocar aqui, tá? O banco de dados que a gente analisa, eles são bancos transacionais, que as informações ficam o quê? Circulando lá. E no nosso famigerado desenho, ele é a primeira coisa que a gente analisa. Ou seja, é o banco de dados da empresa, é o software da empresa. Vou só colocar na minha cabeçona aqui para vocês. Opa, foi mal. Galera, seguinte. A empresa tem um programinha que você fica usando o dia inteiro. Você fica carregando a base de dados dele, que você fica alimentando, que você vai lá fazendo as coisas que precisa fazer, certo? Certo. Esse banco de dados é o banco de dados, né, que vai guardar os dados relacionais. Gente, lembrar, o que são relacionais? Os dados em tabelas, os dados que se relacionam. Foi isso, né, que você estudou em banco de dados. O curso todo de banco de dados é para falar que os bancos se relacionam, que as tabelas se relacionam. Se você chegou hoje, falta uma semana, e você ainda não consegue fazer a relação do conceito tabela, campo, que é uma coluna, e linha, que é uma tupla,
cara, aí você precisa acelerar e muito, assim, tipo, sem dormir daqui até o final. Então, eu espero que essa nossa comunicação, ela esteja, assim, felizmente eu não vou conseguir revisar isso, mas vai lá. Então, você tem tabelas, o banco está transacionando, ou seja, eu estou inserindo dados em tabelas, dados em tabelas, dados em tabelas. Esses dados se relacionam de alguma forma, por exemplo, eu sou servidor público com, por exemplo, meus dependentes, eu sou servidor público e sou professor, então o professor se relaciona com disciplinas, essas ações todas. Pensando nisso, pensando nesse conjunto todo, a gente vai falar sobre essas 4 ações que um banco de dados pode ter, tá certo? Então eu vou lá, vou colocar de novo para vocês. Eita. Não. Como que é production? Como que é production? Aqui, achei. Olha lá. Então você acabou de revisar o conceito de o quê? De transação, né? Você acabou de revisar o conceito de transação. Pô, legal. Então o que é atomicidade? Atomicidade é quando você começa uma operação e termina. Então, a atomicidade é tudo ou nada, é uma ação atômica. Ela só pode acontecer ou acontecer. E se ela não acontecer, ela tem que voltar para o estado de antes. O melhor exemplo que a gente pode ter de atomicidade é quando você começa a sacar uma grana no caixa eletrônico. Você vai lá no caixa eletrônico, certo? Vai no caixa eletrônico, vai lá sacar. Tá muito descalibrado esse bichinho aqui, não vou usar ele não. Vou falar face to face, vai. Olha lá. Você vai no caixa eletrônico, você vai sacar uma grana. Aí o caixa eletrônico, você faz toda a operação, passa o cartão, digita a senha, ele começa a contar o dinheiro, começa a contar o dinheiro. De repente, não sai a grana, porque a contagem deu errada. O que tem que acontecer com a operação que você iniciou e quase terminou? Tem que voltar para o estado anterior. Ou seja, atômica. Ou ela aconteceu ou ela não aconteceu. Isso é atomicidade. Gente, você imagina isso num banco de dados enorme. Agora eu quero fazer uma comparação lá na frente com a escrituração fiscal. Você imagina você fazendo uma venda direta ao consumidor, emitindo uma nota fiscal ao consumidor. Cara, uma vez que você escreveu isso e a sua impressora fiscal escreveu essa ação, e aí você precisa relacionar os blocos. Ou seja, ela preencheu lá o cupom, preencheu os registros, tá certo? Meu irmão, você não pode mais voltar a essa ação, a não ser que você emita uma outra nota fiscal em substituição. Gente, vamos só emendar os conteúdos aqui. Você já estudou todos os blocos, provavelmente, né? Assim, você já deve ter estudado todos os blocos da escrituração fiscal. Eu vou colocar em um aqui, ó, particularmente, que é esse material aqui. Esse material aqui da escrituração fiscal. Vamos lá. Eu falei para vocês que vocês tinham que... Opa. Eu passei, foi muito rápido aqui. Calma lá, que aqui, ó. Esse. Segurei na tela. Falei que vocês tinham que saber todos esses blocos, lembra? Ó, o que significa o bloco 0, o que significa o bloco C, o que significa o bloco D, o que significa o E, o G, o H. Na verdade não, né? Alguns desses aí não caem. Mas eu quero especialmente te mostrar, por exemplo, um problema que ocorre dentro do bloco C. Tá? Dentro do bloco C. Quando eu pego aqui, ó, o bloco C, e eu fui colocando no material aí, eu tenho esse sujeito aqui, ó. O C400. A redução Z. Galera, a redução Z, ela não vai admitir ações que não sejam extremamente atômicas. É a aplicação do conceito de banco de dados
exatamente na ação fiscal. É a aplicação pura. O que é a redução Z? É a impressão diária de tudo que a sua impressorinha fiscal fez. Sua impressora fiscal imprimiu X cupons fiscais. Então isso aqui é aquele registro. Gente, eu posso falar que um desses registros aqui não aconteceu de forma alguma. Então assim, ela começou e terminou, mesmo porque nós estudamos no curso como é que faz, por exemplo, para eu pegar um arquivo XML e falar que ele é um cupom fiscal de fato, ele é uma nota fiscal. Tem todo um trâmite, não tem? Tem que passar pelo servidor da Secretaria, no caso da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, ele tem que devolver. Então se a gente relacionar tudo isso, e tem relação, claro, foi por isso que o edital colocou assim para você, você vai ver, opa, cadê o outro? Você vai ver que a abençoada atomicidade aqui, ó, é só para você garantir lá atrás que na hora de você fazer sua escrituração fiscal, isso não tenha furo. Gente, não tenha furo do lado do fisco, tá bom? Não tenha furo do lado do fisco. É essa a treta. Beleza, gente? Então, é isso que eu quero que você entenda. A atomicidade, professor, ó, óbvio, tá? Que eu vou até mudar a cena aqui, coloca eu de novo aí, cara, caracas. É que você vai mudando, vai acontecendo ao vivo, e a galera vai chegando, né? A Gabi chegou, meus colegas de Goiânia, os goianos abençoados, a minha terra, Flávia, José Luiz, Mari, a Mari, minha amiga Mari, Lázaro, porque me persegues, né? Sueli. Gente, então vai. Você entendeu a atomicidade? Atomicidade. Ou acontece ou não acontece. Pode cair de duas maneiras. Pode cair a teoria simples e direta. O que é a atomicidade? Pega prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você vai ver lá, ele perguntou direto. Eu fiz essas questões, fiz praticamente todas 2018 no nosso curso do Silvio Santos. Dá tempo ainda. Dá tempo. Se você não comprou, corre lá, faz o curso, que daqui até na hora da prova você ainda vai acertar quase as 20, beleza? Então tá. Mas ele pode perguntar também, pegando esses conceitos da atomicidade, tá, okay, da consistência, da durabilidade, e relacionar com a escrita fiscal digital. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque isso aí é a vida. Isso aí é o que vai, inclusive, isso aí é o que você vai, como fiscal de rendas, executar no seu trabalho natural, cara. Você não vai ficar assim, pegando uma teoria lá e falar assim, isso aqui é atomicidade. Não. Você, do lado do fisco, vai ter que pensar numa solução que é a seguinte. Como que eu faço para garantir, por exemplo, a consistência? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de consistência que vai envolver uma pancada de assuntos. Por isso que eu toquei nesse ponto. Porque a Fundação Carlos Chagas gosta dessa teoria e que você pode relacioná-la com outras. Vamos lá. Imagine, na hora de emitir a sua escrituração fiscal digital. Não estou nem falando de uma nota fiscal eletrônica, tá? Se você quiser, você pode fazer a comparação com as duas, mas quando você vai subir o arquivo de SPED, e quem é contador, esse negócio aqui é igual respirar e andar, né, cara? É natural. O fisco, ele gerou uma forma de garantir que você subiu com todos os campos obrigatórios preenchidos. Ele gerou uma forma lá de conferir a integridade que alguns campos lá do bloco 0, por exemplo, como é que você sobe sem preencher o bloco 0, que é a abertura da sua escrituração fiscal digital? Como é que você sobe, falando de mercadoria, sem preenchimento do bloco C? Tá certo? Se você for fazer a sua escrituração total, como é que você faz sem inventário, o H? Então, imagina o seguinte, se você subiu o SPED fiscal, se você entregou sua escrituração fiscal digital,
e o fisco te devolver um ok, significa que para o fisco e para você existe aí um processo de consistência. O banco de dados está consistente, então ele saiu de um estado consistente, foi para um estado consistente. Mas houve mudanças? Sim, mas a mudança ela foi percebida, ela saiu de estado consistente para estado consistente com garantias de integridade. Então, fazendo essa relação, a ação começou e terminou, ou seja, você subiu o SPED fiscal, é atômico, tá certo? É atômico. E segundo, você saiu do estado consistente para um estado consistente e ninguém, nenhuma das duas pontas, vai poder negar que essa ação ocorreu ou que essa ação existe e que essa ação principalmente está válida. Eu vou falar o mesmo exemplo que eu falei em sala de aula. Imagina o seguinte, minha impressora fiscal passa o mês todo bombando, emitindo cupom fiscal a rodo. No final do mês, o meu contador faz a escrituração fiscal digital, bacaninha, e manda, tá certo? Para mim o conteúdo e fala assim, ó, tá aí a guia para você pagar o tributo. Eu falo assim, que tributo? Não, das notas que você emitiu, assim, que nota? É a história do tatu, né? Aproveitar que o Bruno tá aí, diz que o goiano, muito safo, para você entender o contexto, hein? O goiano, muito safo, tava com um tatu no porta-malas do carro vivo, ele parou na estrada, pegou. Aí o Bruno, PRF, da Polícia Rodoviária, parou ele, falou assim, abre o porta-mala. Ele abriu o porta-mala e ele falou assim, rapaz, você tem um tatu no porta-mala, isso é crime ambiental, inafiançável. Aí o goiano olhou pro Bruno, Polícia Rodoviária Federal, e falou assim, não, senhor polícia, esse tatu aqui é meu bicho de estimação, ele é ensinado. Se eu soltar ele aqui, ele vai dar uma volta, eu chamo ele e volta. Aí o Bruno, Polícia Rodoviária, falou assim, você tá doido? É assim mesmo? É. Você vê, desamarra ele aí. Ele desamarrou o tatu, pum, correu pro mato. Aí o Bruno perguntou pra ele assim, e agora, chama o tatu. Aí o goiano, que tatu? Que tatu? Entendeu? É isso que você não pode fazer, ou que o fisco não pode deixar que aconteça. Que você emita um monte de nota fiscal do consumidor, de cupom. A sua impressora faz a redução Z, ou seja, a sua impressora registra isso, você manda isso pro fisco, e aí no final do mês você fala assim pro fisco, não, que tatu? Ou seja, não foi eu que emiti essas notas fiscais, não. Não tem como. Ou seja, você sai de um estado consistente para outro estado consistente, e isso tem que ter uma garantia de que nenhuma das pontas vai poder o quê? Negar que essa ação existiu. Tá certo? Vai poder negar que essa ação um dia existiu. Ou seja, se o seu contador fez a escrituração fiscal, preencheu os blocos com os dados que você passou para ele, com os dados que aconteceu na empresa, e ele subiu o SPED e deu certo, filho, acabou. Então, essa é a relação desse conteúdo com tudo que você está vendo aí para frente. Por isso que é importante estudar os blocos e o que significa cada bloco. Gente, muita gente me mandou mensagem perguntando, professor, como é que eu estudo? Como é que eu estudo essa matéria da situação fiscal e etc. Você estuda essas coisas assim, ó. Você tem que estudar pelo menos o que significa cada bloco. O bloco 0 significa o quê? O bloco C significa o quê? Tá ok? O bloco H, o bloco G significa o quê? Você tem que saber o significado de cada bloco, tá? Beleza? Gabi, um beijo pra minha querida Gabi, Gabi dos Anjos, lá de Niterói, né? Niterói, lá do Rio, Carioca. Então tá, então eu vou te mandar, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Conceito de atomicidade. Consistência. Pô, galera, consistência é assim. Normalmente, nós não avaliamos consistência. Nós analisamos o sistema em cima da consistência. Por exemplo, se você pegar a questão da prova de Brasília, ele falava da consistência e pedia para você analisar os outros dois elementos em cima dele. Tá? O que é consistência? É o sistema sempre se manter consistente. Então,
Eu fiz a escrituração, eu fiz a modificação, eu efetuei a venda. Eu fiz a venda final ao consumidor, certo? Certo. Aí você estudou a legislação, né? A Lei Candir, eu me creditei do ICMS. Ah, que massa! Eu destaquei isso na nota fiscal e você pegou lá o seu arquivo XML e fez o destaque do ICMS cobrado naquela operação, tudo bonitinho, e emitiu esse cupom. O sujeito da Secretaria da Fazenda vai, baseado nesse material que eu coloquei aqui para vocês, ó, cadê? Não, esse aqui é... Ele vai validar isso. Aqui, ó, esse é o processo, ó. Esse tá, inclusive tá lá no manual de vocês, tá? Tá lá no manual de vocês, ó. Você emitiu, ele manda no web service, tá ok? E depois ele devolve dizendo, ok, pode chamar essa nota fiscal de nota fiscal, viu, filho? Tá tudo válido. Legal. Quando isso aconteceu, gente, nós acabamos de garantir com certeza o quê? Que ele saiu de um estado consistente, ou seja, não tinha nota fiscal, para um estado consistente, agora tem a nota fiscal, está registrado aqui, e aí no final do mês você ainda vai enviar essa nota fiscal dizendo, olha, eu confirmo mesmo que enviei. Tá certo? Bacana, vamos lá. Bom, o isolamento. Gente, o que é o isolamento? É que no momento em que eu estou executando uma transação, uma outra transação não pode realizar interferência dentro daquela transação. Tá, bacana. Eu dei o exemplo, eu vou dar pela milésima vez esse mesmo exemplo. Você vai comprar, aqui ó, ele tá até escrito aqui, ó. Você vai comprar lá a poltroninha para ir ao cinema. Você vai lá com a sua mina, você vai ao cinema, legal. Nesse instante, você está comprando essas duas poltronas. Quando você está quase pagando, alguém vai lá e faz a compra primeiro. Eu preciso garantir de alguma forma que isso aconteça de forma isolada, tá? Que isso aconteça de forma isolada. Por quê? Caso contrário, duas pessoas poderiam comprar, de fato, a mesma poltrona no cinema. E aí? Em companhia aérea, isso começou a acontecer e a galera tirou. Ou seja, você compra primeiro o direito de viajar e depois a poltrona. Tá certo? Depois a poltrona. Então isso é isolamento. Eu vou isolar o banco de tal forma, com um tempo devido, para depois ele o quê? Para depois ele conseguir executar esse procedimento de forma isolada. Por quanto tempo? Tem um tempo? Claro que tem um tempo. Porque senão, e inclusive eu falei isso no curso, porque senão você poderia o quê? Simplesmente reservar todas as poltronas do avião, todas as poltronas da sala do cinema, não pagar e a sessão passar. Tá? Então você vai ter um tempo que ele vai garantir esse isolamento. E por fim, durabilidade. Durabilidade é a garantia o quê? De que a sua informação, ela saiu de um estado, foi para outro, e ela não vai ser o quê? Perdida. Ela vai durar o tempo necessário até a próxima o quê? Modificação. Então eu tenho aqui, ó. Essa daqui é o estado A, a transação A. Você muda para a transação A', ou seja, alterou. De alguma forma alterou, tá? De alguma forma alterou. A'. E aí depois você vai mudar, não tem problema quantas mudanças você vai fazer. A, 2 linhas. B, sei lá. Galera, seguinte. O que não pode acontecer é um belo dia você está aqui em A, 2 linhas e você acordar e ela voltar para o estado inicial. Alguém deu um restore tudo aí, tá? Alguém ligou o celular Android segurando o volume para baixo e o botão de ação, né? Ou seja, vai restaurar tudo. Isso não pode. Em banco de dados, isso significa tragédia. Beleza? Galera,
Vou só mudar a cena aqui. Se você pensar a durabilidade com relação aos registros contábeis fiscais, emite uma nota fiscal. Você só pode cancelar aquela nota fiscal se você emitir outra nota fiscal em substituição. Aquela nota fiscal que eu emiti, aquela nota fiscal, tem um arquivo XML, ela vai estar associada a algumas características. Está lá, é na seção 5 do manual, tá? Qual característica? A sua assinatura digital e o certificado digital que garante aquela característica. Ah, legal, prof. Deixa eu ver um negócio aqui. Eita, calma lá, gente. Eu mesmo saí, eu mesmo me derrubei. Ah. Não me derrubei, não. Eu tô aí, não tô? Alô, som. Ah, não, tô. Ah, já vi. Ah, miserável. Você emitiu a nota fiscal. A nota fiscal está associada à sua assinatura digital, que é garantida pelo certificado digital. E quando você emite e assina, automaticamente você tem uma integridade, que é a integridade da chave. Porque ela gera um hash, gera um código, e tem como enxergar isso lá dentro do arquivo XML, tá? Se pegar o arquivo XML da nota fiscal, você consegue enxergar isso lá. Ela tem o código bonitinho e você vai fazer o quê? Vai emitir. Imagina se o fisco não tivesse uma forma de garantir a integridade disso. Galera, foi mal aí, hein, mano? O negócio aqui tá meio tenso aqui, velho. Meio tenso aqui a energia, a chuva. Galera, é o seguinte, né? Se acabar a energia outra vez, eu dou por encerrada essa transmissão doida, tá? Se acabar a energia de novo aí, lascou-se, tá? Meu Deus, ainda bem que hoje não tem jogo, né? Chuva, jogo, cai o sinal da Sky, cai tudo. Então vamos gente, vamos embora, não vou perder tempo não. Seguinte, então nós estamos falando pra gente encerrar rapidinho, o bicho tá pegando aqui, moleque. Eita, nós. São Pedro, obrigado pela chuva, meu Deus. Adoro chuva, velho. Cara, adoro chuva demais. Então agora eu vou abrir, galera, um arquivo que fala sobre Business Intelligence para a gente revisar aquelas características lá. Vambora. Pronto. Esse cara aqui para a gente fechar a nossa Brinks. Você fica olhando aí para minha cara, mentira. Vamos lá. Pronto. Fechando essa característica, fechando esse negócio aqui. Lá. Só eu que tô sem o retorno, hein, mano? Só eu que não consigo. Deixa eu ver. Ô, Ramai, manda pra mim o link original aí de novo aqui no meu WhatsApp, velho. Rápido, senão acaba a energia, acaba tudo. Alguém que esteja aí, Carol, a minha amiga de Niterói, manda no meu WhatsApp aqui o link para eu clicar, para eu acompanhar, para eu ver as perguntas e etc. Vambora. O Ramai tá muito devagar. Enquanto isso, vamos lá. Seguinte. Galera, Data Warehouse, Big Data não, hein? Olha lá, voltou, tá chegando, calma aí. Oh my God. Tá chegando. Aqui, o segundo link, achei. Calma, gente.
Nossa Senhora! Calma! São Pedro, tenha paciência. Vamos lá. Vamos ver o seguinte, simbora Goiás. Jovens, esse aqui é o melhor esquema. Esse aqui é o melhor esquema para você entender essa história, tá? Do Big Data, do Data Warehouse. Big Data não, pelo amor de Deus. Data Mine, Data Warehouse, Business Intelligence. Legal? Seguinte. Qual é aqui a história é o seguinte, banco de dados, esse é o banco de dados, esse é o banco de dados, esse é o banco de dados. Gente, aqui nós temos, ó, que o banco de dados transacional pode ser qualquer um. Pode ser padrão SQL, padrão Oracle, padrão PLSQL, tá ok? Vários bancos, várias estruturas da empresa, vários softwarezinhos que a empresa tem, tá? Todos alimentando um só sistema. Que sistema é esse? Todos alimentando um só sistema. Que sistema? O Data Warehouse, tá? O Data Warehouse, esse cara aqui. Características do Data Warehouse. É que para você inserir alguma coisa no Data Warehouse, você vai primeiro extrair, transformar, que é o ponto mais importante, transformar e depois carregar. Ou você primeiro trata, esse T de tratar, esse T de transformar aqui, ó, é porque você pega um monte de dado que pode ser inútil e vai jogar para cá. Lembrou? Legal. Esse T de transformar vai fazer com que o dado que entre aqui dentro, o dado que venha compor essa informação, ele... Beleza. O dado que venha compor essa informação, ele seja não volátil, por quê? Porque uma vez que ele entrou aqui, ele não modifica mais, tá? Uma vez que ele entrou aqui, não muda mais. Então ele é não volátil. Mas ele muda, ele é variável no tempo. Esse aqui não muda, mas uma nova informação que está integrada a ele pode vir atualizar, ou seja, pode vir falar uma coisa diferente do que era. Gente, qual é o exemplo que eu dou? Do ovo, cara. O ovo. O ovo aqui fazia mal. Então os médicos deram vários laudos, os médicos falaram várias coisas, falando assim, o ovo faz mal. Aí o tempo passou. E agora o cara lançou um artigo dizendo que o ovo faz bem. Então tudo bem. Agora eu vou integrar ele aqui, ó. Então essa base ela é variável no tempo e integrada. Essa base é variável no tempo e aqui tem que colocar o quê? Integrável. Integrada. Nossa, que letra horrível. Imagina com o mouse. E ela é o que também? Orientada por assunto. Orientada por assunto. Vou escrever não. Orientada por assunto, tá? Ok. Então essas são as 4 principais características do Data Warehouse. Você tem que saber a prova. Primeiro tem que saber que a extração, o tratamento e o carregamento ocorrem sempre nessa etapa. Você carrega uma grande base de dados e você vai usar o quê? As ferramentas de análise multidimensional. Gente, falou na palavra multidimensional, falou em OLAP, que é o que você vai usar para o quê? Extrair as informações da mineração para encontrar padrões ocultos. Essa é a palavra-chave, padrões ocultos. Aqui, dentro do DataMine, padrões ocultos, para você o quê? Tomar decisão. Tá ok? Vai dar suporte à sua tomada de decisão. Esse é o resumo desse negócio todo aí, tá? Esse é o resumo dessa parada toda aí. Com você. Beleza? Então tá. Vamos lá, vamos embora mudar. Galera, aqui eu tenho que falar para você, vou até esquecer um pouco dessa parte, porque assim, ó, essa é a palavra-chave. Dá um print
no seu olhar aqui, a Fundação Carlos Chagas vai colocar essa tomada de decisões como o conteúdo-chave da definição de Business Intelligence, tá? É o conteúdo-chave. Legal. Vamos continuar. Aí, ele fala dos dados operacionais, dos dados isso, dados aquilo. Eu quero chegar bem aqui, ó, nas ferramentas de OLAP. Tá? A extração, tratamento e carregamento, o cara é muita estrelinha pro cara, muita estrelinha mesmo para ele, tá? E aí, eu tenho aqui o Data Warehouse, tá bom? Nós já falamos, tá aqui, ó. Integrado, orientado por assunto, variável no tempo, não volátil. Gente, não volátil só significa que uma vez entrou, não muda mais, tá bom? Uma vez entrou, não muda mais. Aí eu quero vir aqui embaixo, ó, quando a gente fala de modelagem multidimensional, tá? Que é utilizando quem? OLAP. Quando eu falo modelagem multidimensional, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu deixei bem claro aqui no nosso curso que nós temos a modelagem entidade de relacionamento, que a gente já fez em banco de dados, a modelagem usando OLAP para o Data Warehouse e a modelagem usando dados corporativos. Nosso interesse na prova é esse aqui, ó, a modelagem multidimensional usando o OLAP. Ela pode acontecer de duas formas. Vamos lá. Pode acontecer de duas formas. Usando o esquema chamado STAR, esquema estrela, e usando o esquema chamado floco de neve. Gente, para você gravar, hein? Para você gravar esse negócio, funciona assim. Esquema estrela. Esquema estrela, cara, é uma tabela fato rodeada por várias tabelas dimensões. Quantas tabelas dimensões, professor? Não tem um valor, não tem um máximo. N dimensões, N tabelas de dimensões. O que tem o valor é a tabela fato, tá? É a tabela fato. Ah, captei, professor, captei, vamos lá. E a tabela e o esquema floco de neve, facinho de guardar, cara. Tá vendo aqui o esquema estrela? O esquema estrela, a tabela fato e várias tabelas de dimensões. O esquema floco de neve é quando uma tabela dimensão aqui, ó, vira tabela o quê? Fato para outras tabelas. Então, eu tenho uma derivação que cada tabelinha dessa aqui, ela vira o quê? Ela vira tabela fato de outras tabelas. É um esquema que chamamos o quê? Floco de neve, ele só vai o quê? Aumentando. Tá? Ele só vai aumentando. Professor, que assunto é esse? Professor, que planeta eu estou? Eu estou num assunto chamado de OLAP. Oh, meu Deus, OLAP. Tá? Nós estamos usando as métricas multidimensionais. Bom, nas métricas multidimensionais, na modelagem multidimensional, nós estamos falando da modelagem multidimensional de fato, tá? Por quê? Porque eu posso modelar dados no Data Warehouse de outras duas formas. Essa é a que cai na prova. Bacana? Legal, vamos lá. Gente, no aulão de Santa Catarina, eu vou trazer para vocês, só vou mudar a cena aqui, ó. No aulão de Santa Catarina, eu vou trazer para vocês, obviamente, tá? Questões falando muito sobre esse assunto. Vamos discutir lá, então eu espero vocês em Santa Catarina para a gente discutir isso aí. Eu só quero fechar essa história toda aqui falando do seguinte, falando desse assuntozinho bonitinho aqui, ó, para a gente fechar antes que o mundo acabe aqui. Tá? Vou até, tem que volta aí, isso. Pronto. Tá? Nós temos, ó, acabamos de explicar esse negócio, tá? Nós acabamos de explicar esse negócio. Princesa, filha, vem aqui. E eu vou falar agora das ferramentas de OLAP. Acende a luz, papai. Das ferramentas de OLAP. As ferramentas de OLAP. Para análise multidimensional. Sempre a Fundação Carlos Chagas vai falar isso, ó. Análise multidimensional, tá? Sempre a Fundação Carlos Chagas vai falar isso para você. E
você precisa guardar essas ações aqui. Eu cansei de falar isso no curso, velho. Cansei de falar. R-OLAP, relacional, R de relacional. M-OLAP, multidimensional. H de híbrido, R-OLAP mais M-OLAP. D-OLAP, desktop OLAP. W-OLAP, web OLAP. Gente, você não pode confundir o que é W-OLAP, por exemplo, tá bom? Com multidimensional. W-OLAP é quando essa busca usando a ferramenta acontece usando o protocolo HTTP. Quando a ferramenta ocorre usando uma interface web. O resto, tudo, é usando a própria ferramenta de OLAP. Tá certo? A Fundação Carlos Chagas adora isso combinado com isso aqui, ó. As operações no modelo OLAP. Nós temos aí vários nomes, mas esses são os nomes que a Fundação Carlos Chagas mais usa. Slice, que é quando eu seleciono dados de uma única dimensão, ou seja, de uma única tabela. Dice, né? Eu tô aportuguesando, meu goiano de falar aí, meu modo goiano de falar, tá? Dice, extrai um subcubo, você vai pegar só um pedaço do cubo aí. Né? Drill down, beleza? Ou seja, quando você o quê? Vai granular, você vai sair de estado para cidade, tá? Roll up, quando você vai o quê? Generalizar, quando você vai sair de cidade para estado. E as rotações, né? Pivô ou rotation, quando você vai rodar os eixos. Professor, eu não consigo entender, não consigo visualizar, não consigo detectar onde é que esse negócio é aplicado. Cara, não precisa, velho. É só você memorizar, decorar essas ferramentinhas de OLAP no universo do OLAP, tá? Então, vamos só fechar aqui, galera. Só fechar aqui agora, acho que melhorou um pouquinho de luz, né? Só fechar falando o seguinte com você. Foi bem rapidinho, né? Foi aí quase 40 minutos conversando. Primeiro, pegar aquelas características de banco de dados, da atomicidade, a durabilidade, a consistência e associar aquilo que acontece com a escrituração fiscal digital. Porque o cara pode colocar um exemplo prático, tá? Um exemplo prático, certo? Depois, nós temos lá que memorizar os registros. E não tem jeito. O nome de cada bloco, fim. Bacana? Depois, lá, quando você pegar o manual, você pegar o anexo do manual da nota fiscal eletrônica, você vai ver lá também o que significa cada anexo, que ele coloca lá, o 000, fulano de tal. Isso aí, infelizmente, também é decorebs. Bom, o que nós fizemos depois? Fomos lá para o Data Warehouse, para o Big Data. Palavra-chave, sempre palavra-chave. OLAP multidimensional. Business Intelligence, tomada de decisão, suporte. Data Mining é o que? Encontrar padrões ocultos. Beleza? Beleza. Quando a gente vai em OLAP, o OLAP ele vai fazer o seguinte, ele vai ser usado de duas formas, análise multidimensional, esquema estrela ou floco de neve. Esquema estrela, tabela fato, rodeada de dimensões. Floco de neve, tabela fato, dimensões e outras tabelas fatos virando, né, e outras tabelas dimensões virando tabela fato. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí, nós vamos ver os tipos de ferramentas OLAP. Multidimensional, relacional, desktop, web, tudo bem? Pessoal, eu não sei como é que aplica, eu não sei o comando para aplicar, eu não sei quais são as ações. Alguém me perguntou aqui Pô, essa sala aqui é grande, mas é escura, né, gente? Eu peço perdão pela escuridão aí. Né? Depois eu acendo um refletor aqui. Tá? Então, eu não sei onde que aplica, eu não sei os comandos. Alguém me perguntou aqui, galera, ó, sobre material da área de TI. Tá? O Guilherme. Bom, quem for fazer TI, Guilherme, tem que conhecer os comandos de OLAP dentro do banco de dados Oracle, dentro do banco de dados SQL, do MySQL, tá? Aí a gente não vai falar disso. Beleza? Aí, o seguinte, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Distrito Federal, ela fez uma pergunta que foi bacana. Ela fez uma perguntinha falando sobre os padrões de ferramentas, tá certo? Só a usabilidade. O que eu quero que você visualize disso é a palavra-chave. Então vamos lá. Pensa no banco de... Galera, ó,
eu vou ter que parar aqui porque tá, infelizmente, tá uma tragédia aqui, não sabia que ia estar trovejando, relampeando, acabando energia e etc, tá? Então, se vocês estão me ouvindo aqui, eu peço desculpas pelo mega incidente, pelo mega ocorrido, mas eu acho que conectando os vídeos aí, né, juntando tudo, deu para você pescar algumas informações, pelo menos para falar aí das 4 características do banco, do Data Warehouse, do Data Mine, enfim, dos registros, bacana? Das tabelas, do OLAP. Então, assim, fica o meu agradecimento a todo mundo que acompanhou, todo mundo teve paciência. Esse negócio não para de iniciar, professor. Então, se porventura... Aqui é foda, balançou o fio da Gaia aqui, a energia acaba, fica oscilando e o pau vai torando, tá? Então, ó, galerinha, obrigado por tudo aí, obrigado por ter acompanhado. Entra no meu Facebook lá, entra no meu Face, Bruno Guilhem, no meu Instagram, bruno.guilhem, tá? Me segue lá, me pergunta, tira dúvida. Eu tiro dúvida da galera, eu sou concurseiro também, vou fazer o concurso de Santa Catarina, do Porto Alegre, da Bahia, do Distrito Federal, de tudo, né? Principalmente na área de TI. Eu vou fazer na área de TI. E mais, claro, não deixo de ajudar, de contribuir no que eu puder aí com vocês. Beleza? Então, fechou. Valeu. Antes que o negócio acabe o planeta outra vez aí, eu agradeço. Deixo aqui de coração o meu super abraço. Tá certo? A galera de Goiânia, o Brunão, lá de Campo Grande. Tá? A galera de Niterói. Tudo. Todo mundo aí. Beleza? É nóis, Carol, Ana, enfim, galerinha toda que acompanhou aí com a gente. Pessoal de Goiânia, meus super amigos de Goiânia. É nóis, tá? Beleza, galera? Valeu, meu muito obrigado aí pra vocês. Tudo de bom, tá? E eu vou ficar por aqui no Face e no Instagram. Se você quiser ir perguntando, quiser ir batendo papo, beleza? Aí o celular não acaba a bateria, né? Valeu, um abraço, galera. Peço mais uma vez, perdão aí, desculpa peço perdão ao Silvio aí por não ter dado 100% certo, mas se a galera quiser, precisar, eu tô por aí. 100% online, valeu? Grande abraço, minha amiga da Bahia, a baiana, minha querida baiana, minha amiga, tá aí também, um abração pra vocês. Valeu!